Nesse vídeo nós vamos falar sobre Evo Morales e as leis que ele está aplicando na Bolívia, que também já são aplicadas em Cuba e Venezuela, lembrando que estão a um passo do Brasil. E é sobre isso que nós vamos falar agora aqui. Você está no canal Shaolin Japan e quem está falando com você é Márcio. Seja muito bem-vindo. Você que já é inscrito no meu canal, meu agradecimento eterno. E você que ainda não é inscrito, não perca tempo. Se inscreva agora. Bom, gente, não esqueçam de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo. Bom, gente, como eu tinha prometido no vídeo passado, hoje nós vamos falar sobre Evo Morales e as suas novas leis. Eu gostaria de lembrar a vocês que esse negócio de que algumas religiões têm predominância sobre as outras, que umas podem umas coisas, outras não podem nada. Na Bolívia, pela nova lei, a Lei 88, ela vai ser totalmente contra tudo e contra todos. Por exemplo, bom, a Lei 88 no Código do Sistema Criminal Boliviano, ele diz que é proibido o recrutamento para conflitos armados, religiosos ou de culto. Religioso e de culto, na minha opinião, no meu ponto de vista, na minha ótica, é tudo igual, tudo a mesma coisa. Porém, lá na Bolívia parece que existe uma diferença aí. Então, se estamos falando em culto, também falamos em Illuminatis, em maçonaria e macumbaria, e tudo isso passa a ser culto. Mas e se eu quiser cultuar o demônio? Também não vou poder. Então, não é simplesmente a aglomeração e o recrutamento para pessoas que queiram ser cristãs. Ele está englobalizando tudo. Por que eu falo isso? É o seguinte, suponhamos que você tem uma empresa enorme. Tá? São 5 mil funcionários. E aí você está 3 meses de salário atrasado com esses funcionários. E esses funcionários se reúnem para fazer uma discussão sobre como é que eles vão fazer. Se vão continuar trabalhando, se vão parcelar esse pagamento do salário, ou se não vão trabalhar enquanto o salário não sair. O que vai acontecer? O dono da empresa pode ligar para o governo ou para a polícia, ou seja, lá para quem for lá na Bolívia, e falar, ó, a galera lá está fazendo recrutamento para culto. Eles estão cultuando o quê? Cultuando o salário deles, caramba. Entenderam? Então isso não pode. Além de prisão de 7 a 12 anos, o camarada pode ter que pagar uma multa, um pouco que provavelmente vai acontecer, né? Porque eles vão estar atrás do dinheiro. Mas então vocês perceberam que na Bolívia ficou fechado o cerco ali total. Total. Tanto para a mídia, como para a polícia, como para o governador, menos para o presidente da república, certo? Menos para os mandantes. Para quem manda? Quem controla os controladores? Ninguém, né? Vai funcionar assim. Em Cuba já acabaram com a religião, entre aspas, né? Porque todo mundo sabe que existe religião lá. Na Venezuela também acabaram, tem alguns aí mostrando alguns vídeos de pessoal na praça orando. Se realmente fosse a lei vigorosa como está querendo impor na Bolívia, ou seja, aquele pessoal já seria todo ali preso e não ia ter discussão. Eles não iam poder aprender nada porque não foi feito em um estabelecimento, e sim em uma praça pública. Porém, poderiam multar a cada um deles. Então, sabemos que Venezuela, Cuba, Bolívia, não sei se vocês sabem, a China também, ela só pode, os cristãos que estão lá, eles só podem pregar uma vez que sejam filtrados os ensinamentos pelo governo chinês. No Japão, antes da Segunda Guerra Mundial, era proibido o cristianismo no país. Ele só foi aceito depois de sanções da ONU, que fizeram com que o Japão voltou a abrir a porta para a liberdade de expressão e religiosa no país. Isso foi depois da Segunda Guerra Mundial. E o Brasil? E o Brasil, o que tem a ver com Hugo Morales? Com Evo Morales? Hugo Chávez? Evo Morales? Nossa, parece tudo, né? Lula? Uau! Gente, vamos pôr a mão na consciência e vamos pensar um pouquinho. O Evo Morales foi o cara que deu o gato no Brasil. Deu o gato? Como deu o gato? Bom, eles fizeram um acordo no Brasil, provavelmente não foi o Evo Morales, foi outro presidente, mas fizeram o acordo do Brasil para aquele negócio de extrair o gás, faz o gasoduto, tudo. Se não me falha a memória, é a Petrobras que estava por trás disso, e de repente, não mais que de repente, entrou o Evo Morales e cortou. Fala, não, o gás é boliviano e daqui não sai. E o acordo que foi feito anteriormente, como é que fica? Houve devolução de dinheiro? Houve ressarciamento de danos? Que eu saiba, não. E o governo brasileiro, por seu lado, que era o Lula, não era? Ficou de boa, não falaram nada, ninguém reclamou de nada, deixaram como estava. Bom, aí você vê que tem o conchavo. Quando iam fazer o impeachment na Lula, o Evo Morales foi o primeiro presidente latino-americano a aparecer, botar a cara na tela e falar que não podem derrubar Lula, porque não podem derrubar a Dilma, porque se derrubarem a Dilma a coisa ia ficar feia. Foi ele que falou. Por quê? Os conchavos. Aí agora vamos voltar um pouquinho no tempo. O Evo Morales se candidatou à presidência, ganhou. Cumpriu 4 anos, cumpriu 8 anos, que é o normal como funcionava no Brasil. Agora ele quer mudar a lei
para 12 anos. Não, pera aí, gente. Ele não quer mudar a lei para 12 anos. Ele quer mudar a lei para que ele possa se perpetuar no governo. Ou seja, ele só sai de lá morto, entendem? O que não me entra na cabeça é como é que tem os seus compinchas, os seus conchavos ali, os seus meliantes, o seu grupinho, que consegue apoiar um cara desse como fizeram com o Hugo Chávez. Só que o Hugo Chávez, na minha opinião, ele foi traído pelo próprio assessor, o braço direito dele, que é o que está lá no poder hoje. Ninguém comenta isso, né? Por quê? Porque a repressão à imprensa é fabulosa, né? Vocês viram o que aconteceu com o major lá, que foi de helicóptero fazer protesto contra o governo, né? Estava numa casa, chegaram lá, não mostraram risco nenhum, não ameaçaram, não revidaram, simplesmente foram exterminados com bazucas e material de guerra. Acabaram com os caras. Foram 5 pessoas que morreram dentro da casa. E hoje em dia, a Bolívia está seguindo os mesmos passos. Temos 1 ano e meio para que a Bolívia ponha em vigor a sua lei. No momento, o Evo Morales está dizendo que vai rever todas as leis e vai pôr tudo em acordo com a Constituição e com o desejo do povo. Porém, ele continua afirmando que tudo que ele já fez foi feito de acordo com os estabelecimentos das Nações Unidas. Mas ele vai rever e vai anular grande parte da mudança que ele fez. Nós sabemos que a Bolívia é o país, vou dizer, menos desenvolvido da América do Sul, entre aspas, o mais pobre da América do Sul. E um presidente entra e consegue fazer esse estrago. Se ele conseguir se perpetuar no governo, aí ferrou. Aí vocês podem ter certeza que as outras leis, se mesmo que sejam mudadas agora, elas vão ser refeitas no futuro. Isso é bom ou isso é ruim? Bom, depende do ponto de vista. Por exemplo, se você é um viado, não tô falando um viado, cara. Pô, mas você leva tudo por outro lado, bicho. Tô falando, você é um viado, precisa se alimentar. Você se alimenta do quê? É vegetariano, tá lá comendo só. Mas e se você for um leão e você tá com fome e você come o viado? Não é esse viado, é animal. Não confunda, é um animal, gente. E você vai e come o viado. Aí você pergunta para uma terceira pessoa que tá olhando o leão comer o viado. Não é viado de viadagem, gente. É viado animal, tá? É viado animal. Então, dependendo do ponto de vista, no ponto de vista do viado, ele está ferrado. No ponto de vista do leão, se deu bem, porque vai encher a barriga. Entende como é que é o negócio? Depende do ponto de vista, nenhum é certo, nenhum é errado. Porém, nós temos que lembrar o seguinte, a partir do momento que ele se perpetualiza no governo, mesmo que ele não imponha algumas leis aqui agora, ele vai impor no futuro. Se isso é bom ou ruim, eu vou repetir aqui para você a história. Não vou repetir a história do viado, não. Eu vou dizer, a quantidade de igreja, de ladrões que tem no planeta hoje é imensa. Eles usam a ignorância do povo, eles usam a desesperança do povo para tirar a miséria que eles têm. E aí eles saem com helicópteros cheios de bolsas, de malas, né? Porque não são bolsas, são malas cheias de dinheiro e estão todo bem. Vocês acham que tem tanto pastor assim na vida por quê? Bom, na Bíblia está escrito que muitos viriam em meu nome para enganar, se possível, até os escolhidos. Então a gente não pode reclamar, está escrito. Você tem que ser esperto para não se deixar levar. Nesse ponto, eu concordo com o Evo Morales. Vamos acabar com essa putaria, porque assim vamos separar o joio do trigo. Só que, como eu falei antes, e se for uma empresa que o pessoal do sindicato quer se reunir para fazer uma manifestação? Não vai ter jeito, entendem? Uma denúncia anônima pode levar todos eles à prisão. Então tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim. Porque muitas igrejas, não vou falar que toda igreja é verdadeira, muitas igrejas não têm a menor vocação para ser igreja. Porém, existem outras que mesmo sem ter autoridade, trabalham com o intuito de realmente resgatar almas para Deus. E se isso é certo ou errado, quem sou eu para julgar? Eu prefiro o cara que mesmo fazendo errado, está fazendo com o intuito certo, do que o que faz com o intuito de enganar apenas. Mas, levando em consideração, por exemplo, e se um grupo de familiares se reunirem e forem denunciados que estão fazendo culto, como é que fica? Vai pro beleléu do mesmo jeito, não é? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E aí você para e pergunta, mas esse cara está falando o quê? Bom, eu quero te lembrar de uma coisa. No Brasil, teve uma história, eu não lembro direito, porque foi aquelas histórias que passa rapidinho na televisão e depois some, né? Pelo menos aqui na Globo Internacional. Alguém, um indivíduo, chegou, entrou no departamento, se não me engano foi numa Câmara de Vereadores, viu uma imagem que associava ao cristianismo e o que aconteceu? Abriu o processo contra o Estado, dizendo que o Brasil é um país laico, que aquilo não poderia estar ali.
Eu te pergunto, com que direito esse cara fez isso? E pior, o que aconteceu? A Dilma vai na televisão e fala que não, realmente o Brasil é um país laico porque está na Constituição. Depois disso, o que aconteceu? Abriram porta para os muçulmanos começarem a entrarem a rodo no Brasil. Tudo bem, nada contra os muçulmanos, porque nem todo muçulmano é terrorista, entenderam? Mas praticamente todo terrorista é muçulmano. E o que a gente pode fazer então? Mas, tudo bem, se você está caminhando numa calçada, tem um baita de um buraco na tua frente, você cai lá, quebra a perna e abrir um processo contra o Estado, você está ferrado. Quando você estiver lá para os seus 150 anos, deve sair alguma coisa lá, para o juiz vai te chamar, para depor, para ver o que aconteceu. Certo? Que você não vai receber dinheiro nenhum de indenização. Porém, por causa de um único indivíduo que entrou num lugar onde viu uma imagem que se associava ao cristianismo, falou que não pode, e a presidente da república vai lá e fala. E aí eu te pergunto, e se o resto da população que se diz cristã chegasse lá e falasse, não, mas eu quero isso daqui aqui, como é que ficava? Ela ia lá na televisão de novo e falar, não, o povo pediu para mostrar lá a imagem, eu tenho que voltar lá e pôr. Comédia, gente, tudo comédia. Para mim, eu só consigo ver isso como comédia, certo? Porque no meu ponto de vista, seria um assunto que não teria nem que ir para a televisão. Tinha que ser resolvido lá nos bastidores, igual acontece em muito caso aí, né? O dia e noite no Brasil e no mundo, que não chegam à televisão, não chegam à mídia. Ninguém fica sabendo, a não ser os envolvidos ali. Mas por que ele foi para a televisão? Porque ele foi o primeiro passo para fazer o que o Evo Morales está fazendo hoje. Ali foi o primeiro passo, gente. Com aquilo ele abriu que o Brasil é um país laico, sendo que o Brasil sempre teve orgulho pelo Cristo Redentor lá, espalhando para o mundo inteiro que o Brasil é um país 100% cristão. Me chegam lá e falam, não, é laico, porque tá, tudo bem, está na Constituição, mas se o povo brasileiro quiser assumir o título de 100% cristão, qual que é o problema? E por que não falaram que o Brasil é um país laico quando aquele filme lançou lá o Cristo Redentor sendo destruído, que também já é uma imagem que tem as suas mensagens subliminares nele? Por que eles não falaram, não, o Brasil é um país laico, não tem nada a ver destruir o Cristo Redentor? Por que o governo não apareceu lá para defender os produtores do filme? Por que o estado do Rio de Janeiro processou a empresa que fez o filme? Não combina uma coisa com a outra, gente. Mas não, se ele diz que é 100% cristão, não vai sobrar espaço para os budistas, para os muçulmanos, para os afrodescendentes. E aí como é que fica? Foi aberta a porta. E o que acontece? Quantos centros espíritas tiveram aí ataques à bala no Rio de Janeiro? Depois disso, depois do tal país laico. Não era para ele ter o direito de fazer o que queria? Piorou. Mas o que eles querem com isso, gente? Justamente isso, a desordem. Porque através da desordem eles vão poder impor alguma lei, talvez não como na Bolívia, mas eles vão poder falar, acabou, chega, agora é como a gente quer. É aquela regrinha dos 3 fatores, a regra dos 3. Cria o caos, mostra o resultado e põe em ação, põe em prática o plano. O que a gente pode fazer? Já estamos no barco, tocar para frente. Igual eu falo para vocês sempre, quem já viu meus vídeos, quem vê os vídeos meus de um ano e meio atrás, eu sempre falo a mesma coisa. Eu não tenho medo de arrebatamento, não tenho medo de volta de Cristo, não tenho medo nada disso. O que eu faço todo dia é me preparar para quando chegar essa hora, o que eu vou fazer nessa hora. Eu não sei como é que ela vai chegar, não sei como é que ela vai funcionar, nem quando ela vai chegar. Então eu tenho que estar preparado o tempo todo. Mas eu não vou ficar correndo para cá, não vou ficar correndo para lá. Eu vou ficar de olho em tudo, prestando atenção. Porque na Venezuela, como isso foi para a Bolívia e agora está no Brasil já há algum tempinho, vocês é que não estão prestando atenção. Porque a religião hoje é proibido. Cultuar qualquer coisa hoje é proibido. Peraí. Traz de volta, traz aí, vem em mim. Peraí. Se cultuar é proibido lá na Bolívia, eu vou querer essa lei no Brasil. Quem sabe a gente pode cultuar o machismo ou o feminismo. Sem esse negócio de LGBT, sem de nada. Já estou falando, eu não sou contra essas paradas. Porém, hoje em dia, o incentivo não é para a religião, não é para o culto. É para o transexual, é para a viadagem, é para o BBB com incesto e o escambau, né? É isso que já estamos caminhando, né? O respeito à família, o BBB está quebrando, acabou de quebrar, ficou claro. Eu não vou julgar pai, mãe e filho, porque para mim ali tem coisa combinada, tá? Isso aí para mim é tudo combinado, porque eu fico pensando e me perguntando o que vai ser dessa família Lima quando saírem do BBB. Mas não, o que a televisão quer hoje, a Globo, que é a mandona ainda no Brasil, é justamente o que eles querem, é expor isso para o público. Seja de uma forma negativa ou positiva, mesmo através de nós que vamos levar essa denúncia aos outros youtubers, o que acontece?
estão propagando o que eles querem. Indiretamente eles estão infiltrando a mensagem dentro da cabeça de todo mundo. Hoje, o transexual, beleza. O heterossexual, não tem direito a nada. O homem casar com homem, mulher casar com mulher, adotar filhos, ter direitos iguais. Para mim isso tudo é normal, não tem problema nenhum. Mas daí sair fechando ruas para fazer passeata do arco-íris, chega, gente, para com isso. Aí nós precisamos ver se essa lei do culto aí vai servir para a mesma coisa, porque isso é cultuar a viadagem, né? Sinto muito, falei. E pronto, falei. Não é assim que a outra fala lá? Novela também, né? Já tudo. Falar em novela, o Marcelo que caiu do céu, deixa eu falar uma coisa aqui. E outro, Big Brother também, né? Por que todo homem entrou lá, já todos tiveram que tirar as camisas? Não pode pôr camisa mais dentro do Big Brother? Incentiva o quê? O outro lá diz que tem namorada e foi pro quarto do rapaz lá. O rapaz queimou a mina porque a mina chamou ele de viado. Muito embora se fosse eu eleito o primeiro líder, a primeira coisa que eu ia fazer era tirar aquela mina também. Não tenho dúvida disso. Mas já levou a galerinha pra cá pro quarto, falando, não, tem que fazer os dances, mas faz os go-go boy. Ah. É isso que eles querem meter na cabeça do teu filho. Não é religião, não é culto, nem que seja Satã, que seja a puta que o pariu, não é nada disso. Eles querem meter na tua cabeça, é isso. Que o pai pode coxar a filha, o viado pode ser o líder, pode chamar a galera lá pra fazer o go-go boy pra ele. Porque vocês não me levam a mal falar não. Mas quando eu vi que o pai da guria elegeu um que já tava fora, que não ia participar da prova, e era um revelado, um saído do armário, vamos dizer assim, né, um assumido, eu ainda falei pra mulher, quer apostar que ele vai ganhar? Ah, mas como ali? Ó, eu penso da seguinte maneira, cada casinha daquelas ali, ela tem um dispositivo. Então, de cada vez que vai saindo, que vai diminuindo o número de pessoas, a pessoa que está controlando o dispositivo, ele sabe exatamente qual, por exemplo, tem 8 casinhas, todas as 8 tem o dispositivo para disparar, mas quem está atrás do comando é que vai decidir qual deles vai ficar e qual deles vai sair. Então quanto mais polêmica você for conseguindo construir até chegar lá no primeiro, mais audiência vai ter. E quando ficou os dois, o assumido e o barbudinho lá, eu ainda falei pra mulher, quer apostar que quem vai ganhar é o assumido? Porque a Globo acabou de premiar o tal de Pablo, né? Um trans, foi o Globo de Ouro do Brasil, esse ano de 2017. Aí vocês querem dizer pra mim que nada é combinado, que tudo é natural, né? Que é um jogo de naturalidade. Ali é indicação, mano. Todos eles têm indicação, tem comando de fora e tem que agir de acordo com o que os de fora mandam para eles a fazer dentro da casa. O que a gente vê ali nada mais é do que encenação, claro que com algumas enfeites e algumas firulas dos próprios jogadores, que é para dar uma ênfase melhor na jogada, uma naturalidade maior. Mas não passa disso. O que eles querem que o teu filho veja e que com o que o teu filho sonhe. O cara, tudo bem, é dono de restaurante, dono de açougue, tem noiva, mas foi dormir na cama de conchinha com o rapaz lá, tá? Não preciso falar mais nada, né? Fica com essa, dorme com essa aí, tá? É isso que eles querem que o teu filho veja, é isso que eles querem que o teu filho sonhe pro futuro dele. Só isso. Gente, aquilo ali é um jogo, tem que se usar estratégia, certo? Mas do jeito que eles estão fazendo ali, não dá nem pra falar, mano. Falar o quê? Eu perdi até o fio da meada. Fui falar de novela, lembrei. Fui falar da novela, agora lembrei. Bom, na novela também lá, tá lá os dois lá, os viadinhos, agora traz as ex pra morar junto. E uma coisa que eu notei, na época do Lula, antes do Lula conseguir se eleger presidente da República, houve uma febre da barba. Quase todo mundo tinha que ter barba. Por quê? Porque o Lula tinha barba, Fidel Castro tinha barba, Che Guevara tinha barba. Vocês notaram que hoje na Rede Globo, a quantidade de barba que tem? E eu fiquei pensando, eu já estava conversando com a minha mulher, falei, você notou? Quase todos têm barba. Por quê? Será que é porque se entrar os caras de Alá no Brasil, com aqueles barbão, já o pessoal já vai estar acostumado, porque a televisão já influenciou a mente dele que aquilo é normal, que o brasileiro é assim. Então ele não vai sentir aquele choque impactante, né? Por exemplo, que no Japão poucos têm barba, né? Vocês sabem disso, o japonês é tudo lisinho. Mas quando aparece um barbudo, e principalmente se for um cara assim com mais traço oriental, ocidental do que oriental como eu, ixi, passa na rua, os caras dá linha, corre mesmo. Outro dia eu peguei um trem em Tóquio para vir para onde eu moro. 1 hora de trem. Ele faz
umas 8 paradas mais ou menos, para em 8 estações mais ou menos. Aí tem uns assentos que eles ficam, um camarada meu, o Marcão, que vocês já devem ter visto no outro vídeo que eu fiz com ele, os dois têm mais traço ocidental do que oriental. E o que aconteceu? O trem lotado, igual uma lata de sardinha, mas não teve um japonês de saco roxo pra sentar no meio dos dois estrangeiros ali, mano. Uma hora, os caras em pé, porque foi hora de rush. Saímos de Tóquio, chegamos aqui onde eu tô, 1 hora de viagem, não sentou, tava ali, sentou ele do lado de lá para encostar pro lado de cá e eu pro lado de lá para encostar pro lado de lá e o espaço aberto no meio. Não sentou mano, velho. Certo? E aqui, falar em preconceito, em racismo, aqui não existe. É coisa de ideia. Agora, se eu tivesse uma barbona ainda, um turbante na cabeça, ia ser pior ainda. Muito embora, já existem sinagogas para todo lado aqui, tá? E tá crescendo, Agora vamos ver até onde isso vai parar. Então o que eu queria dizer com esse vídeo é justamente isso. Fiquem espertos vocês no Brasil, porque o primeiro passo para implantar a lei do vamos parar com isso, já começou com a Dilma lá falando que o Brasil é um país laico, tá? Então, a qualquer momento que eles acham que virou bagunça, eles podem impor uma lei e aí eles vão impor para você o que eles querem que você acredite que você faça. E vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Próximo vídeo eu quero falar sobre Bolsonaro, tá? Vou falar sobre Bolsonaro, sobre Collor de Mello e sobre política. Eu não sei se entre esse vídeo e o próximo eu ponho algum outro vídeo que já está feito, eu só preciso editar de algumas viagenzinhas que eu fiz por aí, falou? Então fique com Deus, um abraço no coração de vocês, que Deus ilumine os passos, os caminhos e a vida de vocês e de todos que os cercam. Deixe os seus comentários, deixe seu like, seu dislike se não gostou, seja educado na hora de comentar, porque eu vou responder na mesma altura e vamos tocar o barquinho para frente, falou? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e a gente se vê por aí. Um abraço, tchau, fui!